terceiro versículo que a gente pode estar falando sobre essa questão da visibilidade no culto, Mateus 9, do 27 ao 31. Mano, tá calor. Diz assim: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Olha o que o versículo 30 fala. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuide para que ninguém saiba disso. Novamente Jesus cura, novamente Jesus realiza um milagre, novamente Jesus ajuda 2 pessoas, porém adverte eles para que ninguém fique sabendo daquilo que ele fez. Então, o Senhor, ele teve o seu propósito em dizer isso. O Senhor, ele tinha a sua razão em advertir aqueles 2 homens que foram curados agora, de que não contasse isso para ninguém, de que não espalhasse a notícia de que foi Jesus que havia curado eles. Mas a palavra diz no versículo 31, eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Então, eles não obedeceram a Jesus, né? Mas ainda Jesus continuou com a mesma atitude, com a mesma intenção, o mesmo propósito. Não havia chegado ainda o tempo dele e ele devia permanecer como ele estava, ali, no oculto, em secreto, fazendo aquilo que o Pai, da forma como o Pai planejou, como o Pai mandou ele fazer. Então, a gente vai percebendo, a gente vai entendendo que por mais que a gente faça aquilo que Deus quer, por mais que a gente cresça no que Deus quer que a gente cresça, o Senhor, ele quer que a gente permaneça. O Senhor, ele quer que a gente continue, persevere, sem desviar os olhos do foco, sem desviar os passos do propósito, do caminho que a gente está. As diferenças de Deus, o crescimento de Deus, eles virão na nossa vida, porém a gente deve permanecer firme no propósito que Deus nos deu. A gente deve focar, sem em nenhum momento elevar o nosso coração, sem em nenhum momento envaidecer a nossa mente. A gente deve permanecer como Deus quer que a gente permaneça, de acordo com o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Porque Ele criou a gente e desde antes da gente nascer, Ele sabia quem a gente era, quem seria e aonde tudo ia terminar. Então, a gente pode ver um crescimento, um amadurecimento de Deus, porém, para Deus nós somos aqueles mesmos que Ele planejou, que Ele criou no seu coração. Aquele lá no seu propósito, que Ele tinha no seu coração e nos criou e colocou nas nossas vidas. Então a gente nunca deve esquecer isso, a gente nunca deve fugir, nunca deve colocar nossa mente em outra realidade para pensar que é melhor, que é maior do que os outros, entende? De forma alguma, jamais e por nada a gente deve fazer isso. Mas a gente deve sempre na humildade, na verdade, permanecer na liberdade e realidade do Senhor sobre as nossas vidas, pelo propósito que Ele nos deu, porque o crescimento, como eu disse, vai vir, o amadurecimento ele vai vir, as diferenças vão acontecer, porém, o propósito ele sempre vai ser o mesmo. E a glória sempre tem que ser para o Senhor. Assim como João Batista, que o Espírito o levou lá para o deserto, e aí ele permaneceu lá, se preparando para começar lá o ministério que o Senhor havia determinado para a vida dele. E então ele começa. E aí ele vem preparando o caminho para o Senhor, ele vem fazendo o que o Senhor Deus havia mandado. Então quando Jesus aparece, quando João fica sabendo, o que ele fala? O amigo do noivo fica feliz, certo? Em ajudar o noivo. E ainda diz que importa que ele cresça
e que eu diminua. Então essa também deve ser a nossa alegria, em servir o noivo, em ver o noivo feliz, em importar que o noivo cresça e que a gente diminua, ok?